Deus cria, o diabo junta? Bom, temos também atualizações sobre aquelas pessoas que morreram em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Duas dessas pessoas que morreram foram por intoxicação alimentar e outra por um choque que sofreu após uma sofreu um choque por causa da intoxicação alimentar e duas por parada cardiorrespiratória. Então não foi a mesma causa da morte, apesar de todas elas terem consumido um bolo, que a polícia investiga agora que ele possa estar envenenado. A Laura Tedesco tem mais informações pra gente sobre esse caso, né, Laura? Sim, Giba. É investigado, então, como envenenamento ou intoxicação alimentar a morte dessas 3 pessoas. Ontem a gente acompanhou a reportagem da Band, o velório da terceira vítima, que foi sepultada em Canoas. Relembrando, esse caso aconteceu em Torres, no litoral norte. 6 pessoas da mesma família passaram mal depois de comer o doce no fim da tarde de segunda-feira. A gente ainda tem 2 pessoas internadas. Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, a investigação agora tenta remontar qual o andamento dessa história. Se amanhã ou depois houver provas que ocorreu um envenenamento ou outra hipótese, a Polícia Civil precisa trabalhar em todas as hipóteses até nós elucidarmos todos esses fatos. A mulher que cozinhou o bolo, Zeli Terezinha dos Anjos, de 61 anos, também comeu o bolo e segue hospitalizada. As vítimas são 2 irmãs dela, Maida Berenice da Silva, de 58 anos, e Neuza Denise dos Anjos, de 65. Neuza, que foi a vítima sepultada ontem, então. A sobrinha de Zeli, Tatiana dos Anjos, de 43 anos, também morreu. O filho dela, de 5 anos, segue no hospital. Um dos cunhados da mulher já teve alta. O médico infectologista Alessandro Pascoaloto explica que, em alguns casos, o consumo de alimentos estragados pode sim causar mortes. O essencial é que as pessoas conservem os alimentos na geladeira, observem data de validade, observem o aspecto do alimento, se ele não está mofado, se não está a embalagem estufada, que está produzindo gás. Então, tudo isso chama atenção, cheiro, para que o alimento possa estar estragado. Os corpos das 3 mulheres passaram por necropsia no Departamento Médico Legal. Amostras foram coletadas e encaminhadas para exames no Instituto Geral de Perícias. A polícia também coletou alimentos na casa da mulher que fez o bolo, na cidade de Arroio do Sal, também no litoral. E também foi solicitada a exumação do corpo do marido dessa mulher que preparou o bolo, ele que morreu em setembro por intoxicação alimentar. A polícia agora vai investigar a possível relação entre essas 2 ocorrências, pessoal. Houve uma melhora, né, no quadro de saúde da criança que segue internada e também da mulher que preparou o bolo, né? Sim, o próximo boletim sai logo mais no fim da manhã, às 11 horas, mas de acordo com o último relato que a gente teve ainda durante o dia de ontem, estou buscando aqui, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes informou os 2 pacientes internados em decorrência da intoxicação seguem monitorados pela equipe da UTI e encontram-se clinicamente estáveis. Então é uma criança e um adulto, né? Essas 2 pessoas que eu mencionei. A adulta, a pessoa que fez o bolo, né? Como foi comentado. Isso. E o adulto é o filho, na verdade, de uma das vítimas fatais. Isso é que você falou, a criança, então. O problema aqui em relação à investigação, que ela vai levar o seu tempo, não tem como ser diferente, por causa dos exames levam o seu devido tempo, a confecção dos fatos, a correlação dos dados, tudo isso vai levar um tempo. Mas uma coisa que me parece meio questionável é que ou essas pessoas que faleceram, elas tinham alguma aversão ou intolerância muito grave em relação a algum produto que estava ali, que poderia já estar estragado, mas já havia uma rejeição natural dos corpos daquelas pessoas, da biologia daquelas pessoas, a algum ingrediente ali, porque o falecimento foi muito rápido, a reação foi muito rápida. Uma reação normal de intoxicação alimentar, ela leva no mínimo 24 horas, no mínimo, daí para frente, de uma pessoa que esteja com uma saúde dentro do mínimo normal. Então a investigação vai ter que entender se havia alguma intolerância, algum problema de saúde dessas pessoas que faleceram e aí correlacionar com o que foi pego ali na investigação, ou a outra hipótese, que é de envenenamento criminoso, ou até um envenenamento doloso. A pessoa pode, a senhora essa Zeli, não me lembro o nome dela, Zeli, ela pode ter misturado ali em algum,
talvez não se sabe se não foi revelado se essa pessoa tem suas condições mentais normais, se ela não tem algum tipo de problema mental que possa ter confundido ali algum ingrediente misturado com alguma porque coisa. ela comeu também, né? Não. Então talvez ela possa ter feito isso sem querer. Também isso é uma outra hipótese. Então, mas o marido dela ter morrido meses atrás pode por ter sido intoxicação sem querer também, alimentar chama mais chama atenção muito ainda, atenção, né? e marca também essa possibilidade de a gente pensar, bom, será que ela é uma serial killer? Uma assassina em série? A gente pode pensar isso. As hipóteses todas elas vêm à tona agora a gente não tem ainda nada onde se afirmar. Mas também a gente não pode descartar a possibilidade de ser uma senhora que tenha ali confusões mentais, ou tenha problemas de discernimento, tenha algum tipo de descolamento da realidade e misture ali alguma coisa com uma farinha, com um negócio e pense, tô botando aqui um ingrediente bacana e tá botando veneno ali sem se dar conta e termina prejudicando e matando essas pessoas. De qualquer forma, seja ela criminosa ou não, ao ela se restabelecer de saúde, sair do hospital e estar bem e ter que lidar com essa responsabilidade, essa consequência dessas pessoas familiares próximos mortos, vai ser um peso muito grande para essa senhora e certamente se ela tiver que responder na justiça, também vai ser um processo que a gente vai acompanhar, mas que vai ser duríssimo. Então, é um caso, uma tragédia. Então, todas as facetas que a gente olha é uma tragédia. Se foi casualidade, se foi crime, de qualquer lugar que foi, é uma tragédia, porque são os próprios familiares, né? Uma família que foi, né, bem destroçada, assim, por conta desse caso, né? E, enfim, ainda tem muita resposta para aparecer nesse caso, né? A gente vai